Aleluia, glórias a Deus. Salve todo o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o Bispo Hilton Brito. Nós estamos aqui com nosso estudo, continuar nossos estudos, não é? Para a glória do Senhor. Vamos continuar falando sobre a cruz de Cristo nessa tarde de hoje, né? Para a glória de Deus. E não esqueçam, irmãos, de se inscrever lá no meu canal do YouTube, né? Hilton Brito, está lá no canal, você pode se inscrever e manda depois um like nas nossas transmissões. Compartilhe também essas transmissões para que outras vidas também sejam alcançadas para a glória do Senhor. Amém? Então vamos trabalhar dessa forma para a glória do Senhor Jesus, né? Dê um like e compartilhe essa mensagem para ajudar outros irmãos e irmãs no meio dessa pandemia, né, que nós estamos sofrendo, para que eles possam ouvir também a voz de Deus e que o Senhor Jesus toque em seus corações para a glória do Senhor. Sejamos missionários e missionárias nesse momento para a glória de Deus. Amados irmãos, vamos começar hoje um estudo muito gostoso, se chamando um título de Somente em Jesus podemos obter a satisfação verdadeira. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo de número 53. Peço aos amados irmãos e irmãs que estejam com a sua Bíblia, uma caneta, um lápis, um borrão, um caderno, e anotando. Hoje nós teremos muitos versículos e capítulos e vamos ler muita palavra de Deus, onde ela vai nos edificando, tá? Então não esqueçam de fazer suas inscrições, se inscreva no canal, no meu canal do YouTube, aqui, canal Hilton Brito, né? E dê o seu like, se você gostou das mensagens, se foi edificante na tua vida e o que ela pode ser edificante para outras vidas, então compartilhe para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, abrir aqui Isaías no capítulo de número 53, no versículo número 1, diz assim a palavra do Senhor, e nós vamos lê-lo até o versículo número 12. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Quem creu em nossas pregações, e a qual foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo mais, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura
com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-la, fazendo enfermar, enquanto dera ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cotado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui um versículo do lá de 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, para nós, a mensagem da cruz, ela é poder de Deus, irmãos. É poder de Deus. Amém? Então, a satisfação na cruz, a satisfação em Jesus, veja que a satisfação é ter a Cristo, não a melhor prazer já visto. Só de Jesus, e agora sim satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, mas pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Então, estar em Jesus é uma satisfação sem fim, irmãos. É agradável viver a vida cristã, viver a vida com Jesus, sabendo que Ele sacrificou por nós. Ele deu a sua vida para nos redimir dos nossos pecados, para que nós pudermos estar um dia na glória junto com Ele. Então, amados irmãos e irmãs, a satisfação em estudar a palavra de Deus, a satisfação em viver a vida cristã, há uma satisfação em estar com Cristo, porque somente em Jesus nós podemos ter a satisfação verdadeira. Só em Jesus que nós podemos ser satisfeitos na nossa vida. Só com Jesus nós podemos ser alguém nesta vida. Jesus está ao nosso lado ao tempo todo. Jesus é conosco. Jesus está conosco. Amém? Então Jesus, Ele está sempre ao nosso lado. Veja que Deus escolheu a cruz como um modo de perdoar os pecadores e reconciliá-los com Ele. Então, Deus escolheu a cruz para isso. Não é como está aqui no versículo 1, no capítulo 1, 18 de 1 Coríntios, quando ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. Amados irmãos, então, para nós, salvos em Cristo Jesus, é poder de Deus na nossa vida. Então, certamente, não havia outra forma de responder a todos os questionamentos da teologia, senão através da cruz. Aleluia. Veja que a cruz, ela foi resposta de Deus ao diabo, foi resposta de Deus à lei, foi resposta de Deus à sua honra ofendida, ela foi a resposta de Deus à ordem moral do mundo, e nós podemos ver a resposta de Deus ao seu amor por nós. Então a mensagem da cruz, ela é forte e poderosa. Se nós compreendermos, entendermos o que Jesus quer para nós, nós vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Aleluia.
Então ela é eficaz na nossa vida. Amém? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos tratar cada uma das direções para onde a cruz ela aponta. Então, segundo no estudo que nós realizamos naquele dia anterior, naquela quarta-feira, nós falamos no tema: o perdão nos foi oferecido gratuitamente em Cristo. Se você não assistiu esse vídeo, volte um pouco, vá lá no YouTube e procure este vídeo, né? Vá lá no meu canal, está lá gravado nesse vídeo. Então procure para você entender um pouco mais o que nós estamos falando, né? Então, segundo esse vídeo que foi colocado, né? Falando sobre a obra A Cruz de Cristo, de John Stott, né? Então nós estamos nos baseando na obra de John Stott. Vamos falar um pouco dessa satisfação que a cruz nos dá. Vejamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos sempre falar aqui de um capítulo, um versículo, anotem para você depois meditar na palavra do Senhor, né, essas informações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Aleluia, glórias a Deus. Veja que a noção de que foi o diabo que tornou a cruz necessária é muito forte na igreja até hoje. Como ela é forte. E os crentes da igreja primitiva reconheciam que desde a queda e por causa dela, a humanidade ele esteve cativa. Será que o povo ainda não está cativo, não é? Ainda? Então não somente ao pecado ou a culpa, mas também ao diabo. Então eles pensavam nele como o senhor do pecado e da morte, e como o maior tirano de quem Jesus veio nos libertar. Então há 3 implicações neste pensamento. A primeira implicação é conceder ao diabo mais poder do que ele possui. Lembre-se, irmãos, que o diabo não tem poder é de Deus. E nós queremos atribuir poderes ao diabo onde ele não tem. Aleluia! Então há 3 implicações nesse pensamento. Amém? 3 implicações. Esse primeiro pensamento, quando ele fala conceder ao diabo mais poder do que ele possui. Aleluia! E como se o diabo tivesse adquirido certos direitos sobre o homem, onde ele não tem direito algum, aos quais até o próprio Deus fosse obrigado a satisfazer de modo honrável. Veja, o diabo não tem direito sobre a tua vida, porque tua vida pertence a Jesus. Ele não pode te tocar porque tu pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. Você é filho e filha de Deus. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Você que vai decidir a quem você segue. Aleluia. Então siga Jesus. Continue com Ele. Não duvide das promessas, das palavras que Ele tem na tua vida. Jesus, Ele está contigo. Então, uma outra implicação é pensar na cruz como uma transação divina com o diabo. Aleluia. É como se a cruz fosse o preço dos resgates exigido pelo diabo para libertar os seus cativos. Que engano. O diabo não tem poder. O diabo não pode com você. Você é um cristão, uma cristã, um servo, uma serva de Deus. Ele não tem poder sobre você. Aleluia. Uma outra implicação que nós vemos nesses pensamentos é pensar que o diabo ele tinha o poder de levar Jesus à cruz. Como? Não tem como, irmãos. Jesus é Deus.
E ninguém é superior ao meu Deus. Aleluia. Então, sobre nós, pecadores, o diabo tem o poder da morte. Hebreus 2,14. Então, o diabo ele tem o poder da morte. Contudo, ele não mantinha autoridade nenhuma sobre Jesus. Ele pode até colocar os laços para nos prender, para querer nos matar. Mas ele não tem poder nenhum sobre Jesus. Nenhum. E ele era sem pecado e que derramou sangue inocente. Por quem? Por mim e por você. Jesus era inocente de qualquer ato que era apontado contra ele. E ele morreu por nós, para nos livrar do pecado. Então negamos que o diabo ele tenha sobre nós direitos que Deus já tinha obrigado a satisfazer. Consequentemente, toda nação, toda noção da morte de Cristo, que relacione com uma transação com o diabo, ela foi fora de totalmente toda cogitação. Aleluia. Amém? Mas também temos outra satisfação sobre a lei. Como está lá em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 4. Vejamos 1 João, anotem também, 1 João, no capítulo 3, no versículo número 4, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aleluia. Pecado, ela é a transgressão da lei. Amém? Então, outra maneira de explicar a necessidade da cruz é a satisfação que ela dá à lei. Então, o pecado é transgressão da lei. Esta era uma vez quebrada, requer a punição do infrator. Ora, nos tempos de hoje, quando você transgride a lei dos homens, você comete um delito, o que acontece? Você é julgado, primeiro você é logo preso, né? Dependendo da gravidade do que foi feito. Foi um homicídio, um roubo, né? Você é preso. Para você depois ser julgado. Então você vai ser julgado. Você vai sofrer as penalidades pelo ato que você fez. Não é assim que funciona? Né? Então você transgrediu a lei. Então quando nós transgredimos a lei, nós somos penalizados pela própria lei. Tá? Então essa é uma vez, esta lei uma vez quebrada, ele requer punição do infrator. Então o infrator ele vai ser punido. No caso que nós estamos comentando, ele seria o quê? Preso. Né? Então ele vai cumprir a penalidade pelo crime cometido. Certo? Então a lei ela deve, portanto, ser sustentada, sua dignidade defendida e as suas justas penalidades pagas. Aleluia. Amém? Então assim, ela é satisfeita. Sem derramamento de sangue não há remissão. Neste versículo 22 de Hebreus capítulo 9, nesse versículo, para não ficarmos fora do contexto, para não virar um pretexto, nós vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 9, no versículo do número 1 até o 24, nós vamos dar uma olhada. Tá? Então abra aí a palavra de Deus. Confirme comigo, para que esse versículo não seja um pretexto fora do contexto. Né? Então vamos ler isso aqui, porque ele fala o quê, hein? O que é que ele diz? Sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Então, onde é que está isso? Hebreus capítulo 9, versículo número 1. Nós vamos entender versículo de número 11, versículo 11, Hebreus capítulo 9, versículo 11, até o versículo 24. Nós vamos dar aqui uma lida. Vamos ver o que é que a palavra do Senhor tem para nos dizer sobre isso. Ele aqui vai falar sobre o sangue de Cristo.
Ok? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue por sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue do bode e do touro e das cinzas de uma ovelha, de um novilho santificado ao contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si, mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja, uma paradinha aqui. Nós sabemos que no Antigo Testamento, para você se redimir dos seus pecados, você levava um cordeiro, né, perfeito, levava um animal perfeito, para ele ser o quê? Sacrificado. E naquele momento do sacrifício, o sacerdote, ele transferiria o quê? O seu pecado para aquele animal. E ali ele seria o quê? Sacrificado em louvor a Deus. Amém? Isso faz parte da lei de Deus, né? Então, por isso que diz que sem sangue não há remissão, não há perdão. Então, aqui, ele transferia o pecado para o animal e ali Deus perdoava, porque era uma ordenança de Deus. E ali o sacerdote, ele teria que obedecer, né, à voz do Senhor. Então vamos continuar aqui no versículo 15. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que haviam sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém? Deu para entender? Então, a aliança que nós temos com Cristo hoje, não precisamos sacrificar animais, nem bodes, nem ovelhas, nem gado, mas o Senhor, ele já se sacrificou por nós, através do seu sangue carmesim na nossa vida. Então ele sacrificou por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós. Então, ele redime todos os pecados de nós. Versículo 16 diz assim: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto os próprios livros como todo o povo, dizendo que este é o sangue da aliança de Deus, ordenou para vós. Amém? Quem ordenou? Deus. Ordenança de Deus. Aleluia. Versículo 21. Semelhantemente, aspergiu o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aleluia. É por isso que Jesus foi sacrificado como uma ovelha, né? Ele foi sacrificado por nós. Aleluia. E era necessário, portanto, que a figura das coisas que estão no céu se purificasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas
celestiais com sacrifício superiores a estes. Então, como ovelha, né, Jesus sacrificou por mim e por você. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então ele fez esse sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que sacrificou a sua vida por mim e por você. Foi Jesus. Foi ele que sacrificou por mim e por você para a glória do Senhor. Amém? Veja aqui em Daniel, no versículo, capítulo 6, versículo de 1 a 15, o rei Dário, ele relutantemente curvou-se ao inevitável e deu a ordem para que Daniel fosse atirado na cova dos leões, cumprindo uma lei que ele mesmo sancionara, caindo ingenuamente na armadilha dos sátrapas. Veja que ali há uma lei que havia triunfado. E Deus não pode abolir a constituição moral das coisas que ele mesmo estabeleceu. Então a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. Em Deus, a lei ela é viva e eficaz. Deus, no seu trono, e é coroado com a sua glória, pois é a expressão do seu próprio ser moral, a qual é sempre coerente. Então, tudo que Deus faz tem coerência, irmãos. Tudo que ele colocou na palavra de Deus, na sua palavra, tudo que ele tem nos ensinado, há uma coerência. Ele é sábio em nos ensinar. Veja que ele ainda satisfaz a honra e a justiça. A cruz ela satisfaz a honra e a justiça de Deus. Veja o que diz aqui em Romanos, no capítulo 2 e no versículo 23. Romanos, capítulo 2, versículo de número 23. Diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? É uma pergunta. Vou repetir. Tu que glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Vejamos. Veja que Anselmo de Cantuária, ele define o pecado como não dar a Deus o que lhe é devido. Não dar a Deus o que lhe é devido. Veja que, a saber, a submissão de toda a nossa vontade a Ele. Pecar, portanto, é tomar de Deus o que é dele, e o que significa roubar dele e assim desonrá-lo. Vejamos aqui em Malaquias, no capítulo de número 1, no versículo número 6. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Aleluia. Aonde? Não é? Nós desprezamos ao nome do Senhor. Qual o nosso ato para nós desprezarmos o nome de Deus? Hein? O que nós estamos falando? Estamos falando sobre pecado. Não é verdade? Então o pecado, ele faz com que desonremos o nome do Senhor. Então, se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar
do mesmo modo que devemos perdoar uns aos outros, ainda não considerou a seriedade do pecado, conforme Hebreus 9, 22. Há um sacrifício. E o pecado desonra a Deus, que tem como mais justa a honra de sua própria dignidade. Se desejamos ser perdoados, nós devemos pagar o que devemos. Contudo, nós somos incapazes de fazer isso. Nós somos incapazes. E eis porque em Cristo Deus é o homem se encantaram. Então, por isso que Cristo e Deus e o homem eles se encontraram, conforme João 1,14. Então, Jesus realizou uma obra singular, pois ele entregou-se à morte. Então, não como se ele fosse devedor, visto que era sem pecado e, portanto, sem nenhuma obrigação de morrer, mas espontaneamente pela honra de Deus, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Então, na cruz, a honra de Deus, que ele fora roubada pelo pecado do homem, ele foi devolvido através de Jesus, conforme Colossenses 1:20. E o pecado acarretou uma quebra da ordem do mundo, uma desordem tão profunda que foi necessário uma reparação ou restituição. E a Bíblia chama isso de expiação. Aleluia. A cruz também deu a satisfação, deu a Deus satisfação a si mesmo, conforme Ezequiel, podemos ver em Ezequiel, capítulo 36, versículo 21 ao 23. Vejamos aqui Ezequiel, capítulo 36, 21 a 23, que diz assim: Mas tive compaixão no meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Aleluia, glórias a Deus. Veja que aqui a Bíblia, né, ela usa várias linguagens para acentuar que quando Deus é obrigado a julgar os pecadores, ele o faz porque deve se desejar permanecer verdadeiro a si mesmo. Reflitamos nela quem? Na palavra. Vamos refletir os nossos pensamentos, as nossas dúvidas na palavra de Deus. Nos nossos atos e ações que nós estamos fazendo hoje, vamos refletir na palavra do Senhor. Aleluia. Veja que a linguagem da provocação, Deus, ele descreve-se como provocado a ira por causa da idolatria de Israel. A linguagem da provocação, a idolatria de Israel. A linguagem da provocação, ela exprime a reação inevitável da natureza perfeita de Deus ao mal. Aleluia! Glórias a Deus! A linguagem também do ardor. Então essa palavra, ela é aplicada a Deus, cuja ira se acende sempre que vê seu povo quebrando uma aliança. Oh, aleluia! Veja, quando a gente deixa a presença de Deus e volta ao mundo, deixa aquele momento do cristianismo, deixa a presença da casa, da igreja de Deus,
ele se entristece. É como a quebra de uma aliança que nós fizemos com Cristo. Porque nós, quando conhecemos a Cristo, nós fazemos uma aliança com Ele. Por amor a Ele, por Ele, para Ele. Amém? Então, nós, quando desistimos, nós saímos do aprisco do Senhor, nós quebramos a aliança com o Senhor. Apesar que Ele nos ama e continua nos amando e vai buscar aquela ovelha perdida que saiu do seu aprisco. E de fato é precisamente quando é provocado a ira que se diz que ele se queima com ela, conforme 2 Reis 22:17. E no calor seco da Palestina, o fogo acontece facilmente. E o mesmo acontecia com a ira de Deus por causa do mal do seu povo. Se era fácil acender um fogo durante a estação seca da Palestina, era difícil apagá-lo. Assim como era também difícil, o mesmo acontecia com a ira divina, conforme 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 25. Aleluia. A linguagem também da autossatisfação. Lá em Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 8, a palavra derramar, ela vem do termo hebraico kalá, que significa satisfazer, realizar, completar a sua ira contra Judá. Então a ira de Deus só acessa quando ela é cumprida, conforme Lamentações 4:11. Mas nós vemos também a cruz, a satisfação da cruz no santo amor de Deus, conforme Oséias, no capítulo 11, versículo de 1 a 9. Oséias, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Quando Israel era menino, eu amei. E do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incensos às imagens de escultura. Toda a vida eu ensinei a andar a Efraim. Tomai-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queimadas e que inclinei para dar-lhe de comer. Então não voltaram para a terra do Egito, mas a Assíria era seu rei, porque recusam converter-se. Vamos para o versículo 26, versículo 6. E espada caíram sobre as suas cidades, e consumiram os seus ferrolhos, e as devoraram por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado e dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admar? Como fazer-te em Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acende. Não exultarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de mim. Não voltarei em ira. Aleluia. Glórias a Deus. Vejamos aqui alguns pontos no livro de Oséias,
Não é? Vamos ver aqui daqui a pouquinho alguns pontos. Então, tudo isso ele tem a ver com a expiação. Tudo isso que está sendo falado. Apenas que o modo de Deus escolhe para perdoar os pecadores é reconciliá-los consigo mesmo. E é, acima de tudo, coerente com o seu próprio caráter. Não é somente que deve subverter e desarmar o diabo a fim de resgatar os seus cativos. Nem é somente que ele deve satisfazer-se a sua lei, a sua honra, a sua justiça ou a ordem moral. É que deve satisfazer a si mesmo. Aleluia. Então veja aqui que nesse capítulo 11 de Oséias, Deus mostra o seu grande amor por Israel. O grande amor que ele tem por Israel. O grande amor que ele tem por mim e por você. Veja que no versículo 21, ele se refere a Israel como seu filho. Assim como Deus se refere a nós como filhos e filhas dele. Aleluia. No versículo 3, ele a quem ensinou a andar. Ele se refere a quem ele ensinou a andar, tornando-se nos braços. Oh, meu Deus. Quando nós pegamos uma criancinha e vamos ensinar ela a andar, e nós abrimos nossos braços, e ele vem para nós abraçarmos essa criança. Deus fez isso conosco, nos ensinou a andar, para que nós possamos caminhar para a sua frente e ele nos abraçar. No versículo 4, ele diz assim, que inclina-se para alimentá-los. Veja, ele nos alimenta. Como criança, ele nos alimentou. Mas a criança cresceu. Contudo, os filhos de Israel provou ser um desgarrado e não reconheceu o seu temor, terno amor de pai. Israel ele não reconheceu como Deus o ama. Aquele que chama por filho, aquele que o abraçou e aquele que o alimentou. Israel, ele não reconhece Deus. Assim como hoje a humanidade também não reconhece Deus como seu Deus. Não reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Deus. Não conhece Deus como Criador do céu e da terra e de tudo que nós vimos e tocamos. Porque a inteligência que nos deu foi Deus. O ar que respiramos, quem Deus foi Deus. A casa que você mora, quem Deus foi Deus. O local onde eu estou sentado, quem me deu foi Deus. Esse quarto mobiliado que me deu foi Deus. Essa casa mobiliada que me deu foi Deus. Tudo que nós fazemos foi Deus que nos deu. A inteligência foi Deus que nos deu. O teu emprego foi Deus que te deu. Aleluia. Então Deus nos dá tudo. Por amor a mim e a você. Nós decidimos o que vamos fazer com esse amor de Deus. Amém? Então aqui, os filhos que Deus chamava, que era Israel, provou ser um desgarrado e não reconheceu o seu terno amor de Deus. Eles não reconheceram. Como a grande maioria das pessoas desse mundo, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, os nossos vizinhos também não reconhecem Deus como deve ser. Se nós voltarmos aqui um pouco no versículo 2 de Oséias, ele fala que quanto mais eu os chamava, esse é Deus falando, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, e quanto mais ele chamava, mas eles saíam da sua presença. Tanto mais que iam da minha presença, sacrificavam a
Baales e queimavam incensos às imagens de escultura. Não reconheciam a Deus. Eles achavam melhor criar deuses do que servir a um Deus verdadeiro. Achavam melhor criar deuses, servir a deuses falsos. Mas não criam em Deus verdadeiro. Um Deus forte, um Deus poderoso, o Criador do céu e da terra. Aquele que te criou. Você vê Deus. As pessoas que andam, como andam esses músculos, o esqueleto, a carne, os nervos, o sangue circulando, o coração batendo. Quem fez tudo isso? Deus. Deus é que fez. Deus nos criou. Deus nos alimenta todo dia, através do emprego que Ele te deu. É Deus. E muitas vezes não queremos reconhecer a soberania de Deus. Aleluia. Há consequências na nossa vida quando nós não obedecemos a Deus. Há consequências no mundo quando nós não reconhecemos a Deus. Amém? Então temos que conhecer mais a Deus. Nós temos decisões a tomar. Nós temos a oportunidade de fazer algo melhor. Deus não dá essa permissão. Deus só está esperando por mim e por você, para que demos os primeiros passos. E, consequentemente, quando Israel, eles não reconheceram a Deus, eles mereciam que ser punidos. E foram punidos. Mereciam isso, né? Mas o Deus de Israel, ele diz o quê? Veja como Deus amou. E deveriam. Não foram, mas deveriam. Veja o que é que ele diz lá em Oséias, no capítulo 8, até o versículo de número 9. Diz assim: Como te deixaria, ó Efraim? Veja o que ele fala. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? O meu coração, veja, Deus falando, o meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não exultarei, não executarei o furor da minha ira. Veja que amor Deus tinha por Israel. Deus tem por Israel. Veja que Deus não ia lançar sua ira sobre o seu povo. Porque Deus amava Israel. Aleluia. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Aleluia. Como ele amava Israel, os seus filhos. Por mais que eles errassem, Deus ama. Por mais que nós erremos, Deus ama cada um de nós. Deus nos ama, irmãos. E nós temos que entender o que Deus quer para nós. Amém? Nós temos que andar sempre na presença do Senhor. Não podemos quebrar essa aliança que temos com o Senhor. Não podemos. Então, para concluir essa mensagem de hoje, veja que o madeiro sobre o qual Jesus ele foi posto para ser crucificado, ele representa para a igreja muito mais do que uma simples estaca. A cruz é o melhor símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos perdidos e para satisfazer a tudo e a todos. Aleluia. Veja que a cruz, ela representa o seu amor. Amor por mim e amor por vocês, irmãos. Pelos perdidos, para que eles satisfaçam a todo e a todos. Veja que Deus não está aqui discriminando as pessoas. Ele ama a todos e que haja uma satisfação para todos. E tudo. Aleluia. Então a cruz
Ele responde a todos os questionamentos a respeito de Deus e da salvação. Ela responde, a cruz responde. Quem é que daria um sacrifício do seu filho primogênito por uma humanidade? Só Deus. Só Deus abdicaria desse amor. Amém? O diabo, ele tem sobre nós direitos. O diabo não tem sobre nós. O diabo não tem sobre nós direitos que Deus seja obrigado a satisfazer. Nós não pertencemos ao diabo. Ele não tem poder sobre nós. O diabo, ele não tem sobre nós direitos. Nenhum. Só Deus. Só Deus tem direito sobre nós. E a conexão de Deus com a lei não é uma relação de sujeição, mas de identidade. Porque Deus se identifica por nós, com nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu espero que essa mensagem ela venha abrir os seus olhos, seu coração, para que você esteja mais ligado na presença do Senhor. Esteja mais com Jesus, adorando e louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amém? Se você gostou, dê um like, compartilhe essa mensagem. Vamos salvar vidas para a glória do Senhor. Deus conta contigo para que a sua obra seja feita e manifesta aos quatro cantos desse mundo. Vamos compartilhar para que a obra do Senhor seja feita e as pessoas sejam enriquecidas com a sua glória. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, que nesta tarde de hoje, Tu derrame uma porção nova na vida de cada ouvinte, naquele que está me vendo através do YouTube, Senhor Deus. Que o Senhor manifeste a sua glória na sua família, meu Pai. Que Tu afaste todo o mal que está sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Deus, que haja prosperidade em todos aqueles que amam a Tua palavra, que está contigo todo o tempo. Ao Teu povo, Senhor, continua derramando a Tua graça e a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aos domingos, 9 da manhã, eu estou transmitindo também ao vivo pelo Facebook. Tá? Às 9 da manhã, todo domingo, estou transmitindo ao vivo pelo Facebook. Faça a sua inscrição, inscreva-se no meu canal, né? Canal Hilton Brito, aqui do YouTube, para a glória do Senhor. Então, até ao próximo vídeo, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.